Jeremias capítulo 21. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós, porventura o Senhor nos tratará segundo todas as suas maravilhas, e fará que o rei se retire de nós. Então Jeremias lhes respondeu: Assim direis a Zedequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que virarei contra vos as armas de guerra, que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos estão sitiando ao redor dos muros, e ajuntá-los-se no meio desta cidade. E eu mesmo pelejarei contra vós com mão estendida, e com braço forte, e em ira, e em furor, e em grande indignação. E ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais, de grande peste morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da peste, e da espada, e da fome, sim entregá-los-se na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram tirar-lhes a vida, e ele os passará ao fio da espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: Assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de peste, mas o que sair, e se render aos caldeus, que vos cercam, viverá, e terá a sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor, na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo. E à casa do rei de Judá dirás: Ouvi a palavra do Senhor. O casa de Davi, assim diz o Senhor: Executai justiça pela manhã, e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: Quem descerá contra nós? Ou, quem entrará nas nossas moradas? E eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e no seu bosque acenderei fogo que consumirá tudo o que está em redor dela. Jeremias capítulo 22. Assim diz o Senhor: Desce à casa do rei de Judá, e anuncia ali esta palavra. E dize: Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, ouvi, tu, e os teus servos, e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: Exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor. Não façais nenhum mal ou violência ao estrangeiro, nem ao orfão, nem à viúva, não derrameis sangue inocente neste lugar. Pois se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa reis que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles, e os seus servos, e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Pois assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade, e a cabeça do Líbano, todavia certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. E prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, os quais cortarão os teus cedros escolhidos, e os lançarão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: Porque deixaram o pacto do Senhor seu Deus, e adoraram a outros deuses, e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis, mas chorai amargamente aquele que sai, porque não voltará mais, nem verá a terra onde nasceu. Pois assim diz o Senhor acerca de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, que saiu deste lugar, nunca mais voltará para cá. Mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com iniquidade, e os seus aposentos com injustiça, que se serve do trabalho do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário. Que diz: Edificarei para mim uma casa espaçosa, e aposentos largos, e que lhe abre janelas, forrando-a de cedro, e pintando-a de vermelhão. Acaso reinarás tu, porque procuras exceder no uso de cedro? O teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça. Por isso lhe sucedeu bem.
Julgou a causa do pobre necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e a violência. Portanto assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, não o lamentarão, dizendo, ai, meu irmão. Ou, ai, minha irmã. Nem o lamentarão, dizendo, ai, Senhor. Ou, ai, Sua Majestade. Com a sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano, e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque são destruídos todos os teus namorados. Falei contigo no tempo da tua prosperidade, mas tu disseste, não escutarei. Este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade, o não obedeceres à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro, certamente então te confundirás. E tu, que habitas no Líbano, aninhada nos cedros, como as de gemer, quando te vierem as dores, usais como daqui está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, contudo eu dali te arrancaria. E te entregaria na mão dos que procuram tirar-te a vida, e na mão daqueles diante dos quais tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. A ti e a tua mãe, que te deu a luz, lançar-vos-ei para uma terra estranha, em que não nascestes, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles almejam voltar, para lá não voltarão. E este homem Conias algum vaso desprezado e quebrado, um vaso de que ninguém se agrada. Por que razão foram ele e a sua linhagem arremessados e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei que este homem fica sem filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhum da sua linhagem prosperará para sentar-se sobre o trono de Davi e reinar daqui em diante em Judá. Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome de que será chamado, o Senhor Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor, que tirou e que trouxe a linhagem da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e eles habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor, e por causa das suas santas palavras. Pois a terra está cheia de adúlteros, por causa da maldição a terra chora, e os pastos do deserto se secam. A sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto seu caminho lhe será como veredas escorregadias na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem viam insensatez, profetizavam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, cometem adultérios, e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, de sorte que não se convertam da sua maldade, eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel,
porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: paz tereis, e a todo o que anda na teimosia do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Pois quem dentre eles esteve no concílio do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Eis a tempestade do Senhor. A sua indignação, qual tempestade devastadora, já saiu, descarregar-se-á sobre a cabeça dos ímpios. Não retrocederá a ira do Senhor, até que ele tenha executado e cumprido os seus desígnios. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se tivessem assistido ao meu concílio, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam desviado do seu mau caminho, e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja. Diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, e que profetizam do engano do seu próprio coração? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tem a palha com o trigo. Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem, e dizem: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com a sua vã jactância, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, dizendo: qual é a profecia do Senhor? Então lhes dirás: qual a profecia? Que eu vos arrojarei, diz o Senhor. E, quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo, que disser: a profecia do Senhor, eu castigarei aquele homem e a sua casa. Assim direis: cada um ao seu próximo, e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor. E que falou o Senhor. Mas nunca mais fareis menção da profecia do Senhor, porque a cada um lhe servirá de profecia a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: que te respondeu o Senhor? E que falou o Senhor? Se, porém, disserdes: a profecia do Senhor, assim diz o Senhor, por que dizeis esta palavra, a profecia do Senhor, quando eu mandei dizer-vos: não direis, a profecia do Senhor. Por isso, eis que certamente eu vos levantarei, e vos lançarei fora da minha presença, a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais. E porei sobre vós perpétuo opróbrio, e eterna vergonha, que não será esquecida. Jeremias capítulo 24.